Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Eu vou pregar hoje sobre vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo deixou na cruz do Calvário. Vamos ver o que nós temos que deixar na cruz do Calvário. O que significa deixar na cruz? Algumas características, atitudes, comportamentos. O que Deus quer que seja algo que termine na cruz, mas que comece a partir da cruz também. Escute o que eu estou dizendo. Que termine na cruz, mas que comece a partir da cruz, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quem achou, diga amém. Se você não trouxe Bíblia, não precisa sentar do lado do crente, dá uma olhadinha aqui em cima, que você tem um texto bíblico aqui em cima, você pode ler junto comigo, tá bom? Mas diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Vou ler mais uma vez. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Mais um texto, querido, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18, que você também pode ler aqui no nosso telão, se der, tá bom? Não pode apagar a luz? Então vamos lá. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ler juntos esse texto em nome de Jesus? Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz para nós é o que, irmão? O poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos sobre cruz, algumas pessoas podem entender cruz como um problema. Na realidade, a gente ouve as pessoas dizerem assim: ó, meu filho, cada um tem a sua cruz. A cruz pode ser um filho, a cruz pode ser uma esposa, um marido. Espero que não. A cruz pode ser, irmão, um carro, não é? Aquele carro possante que onde você para é uma poça de óleo, não é? A cruz pode ser um amigo, que, meu irmão, só Jesus na vida dele, você não aguenta mais. Quando ele liga, você olha o número dele e fala: Jesus, isso aqui é uma aventura, não é? É uma missão impossível. Já se sentiu assim, irmão? Quando o telefone toca, você olha e fala: Jesus, me ajuda, porque esse aqui, irmão, já é uma missão impossível. E tem gente que até põe no celular a música da missão impossível, não é? Quando a esposa liga, já vem a missão impossível. Vai acontecer alguma coisa que vai ser complicado para mim, é a minha cruz, não é, irmãos? E os mais antigos dizem assim: cada um que viva a sua cruz e que carregue a sua cruz. E ainda diz assim: Deus não dá além do que a gente pode suportar. Mas, irmãos, quando a gente pensa em cruz, nós não estamos pensando nesse problema, nós não estamos pensando nesses ditos populares, nós estamos pensando em algo totalmente diferente. A cruz é um objeto histórico. Quando nós olhamos para o cristianismo, nós vemos que eles usaram muitos instrumentos e objetos para representar esse encontro deles como cristãos. Então eles usaram o peixe, que tem as letras gregas do nome de Jesus. Eles usaram, irmão, gravuras como a Arca de Noé, como a saída do povo do Egito. Eles usaram também, irmãos, louros na cabeça, para identificar, principalmente nos primeiros séculos, havia uma perseguição muito grande sobre a igreja. Então eles não podiam estar aí mostrando de uma maneira aberta o encontro deles, porque as pessoas chegavam e matavam os cristãos, e eram pendurados como que lâmpadas, não é? Tocavam fogo, eram mortos, eram jogados para os leões. Eles estavam vivendo essa realidade de perseguição, por causa da sua fé, por causa daquilo que eles acreditavam. Então, irmãos, o tempo foi passando, e o melhor objeto que foi mostrado foi uma cruz, porque a cruz representa bem essa verdade, porque foi na cruz que o Senhor Jesus foi cravado.
Foi na cruz que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, o sangue que nos purifica de todo pecado. Foi na cruz, irmãos, que a Bíblia diz que Ele levou todos os nossos pecados. Diz ainda mais, Ele se fez pecado por nós, se enfermou, levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. Ele levou sobre si todo o peso. Ele foi moído, diz a palavra de Deus, pelas nossas iniquidades. Então, irmãos, nós podemos pensar que a cruz, ela tem um significado muito grande para o cristianismo, mas não uma cruz cheia, a cruz vazia. Quando eu olho para a cruz vazia, eu entendo vitória e não maldição. Quando eu olho para a cruz vazia, eu entendo que Jesus Cristo não está mais lá. Por isso o cristão não usa a cruz com aquele homem, que não é Jesus, né? Com aquele homem crucificado, exatamente por causa disso, porque Jesus não está ali. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, aleluia, e um dia voltará. A promessa de Deus para nós é que Ele um dia voltará. Então nós cremos e vivemos a partir dessa palavra poderosa, irmãos, dessa ação, desse objeto que só representa, que simboliza o cristianismo. Mas nós entendemos que Jesus fez uma obra maravilhosa na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Então, queridos, eu queria que nós aprendêssemos com esses dois textos que lemos, de Gálatas e de Coríntios, sobre o que nós temos que deixar na cruz nessa noite. Vira o seu irmão do lado e diga assim: irmão, hoje você vai deixar alguma coisa na cruz. Vira para o irmão do outro lado e diga: irmão, hoje é o dia. Glória a Deus. Bate no irmãozinho assim da frente e diga para ele: irmão, Deus vai mudar a tua vida hoje, hein? Em nome de Jesus. Queridos, vamos ver então o que nós podemos deixar na cruz, o que nós podemos aprender a deixar na cruz com o apóstolo Paulo. E a primeira coisa é um passado escravizador do presente. Um passado escravizador do presente. Eu queria que você abrisse esse texto de Filipenses, capítulo de número 3, versículos 7 e 8. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Abra comigo aí esse texto de Filipenses. Palavra de Deus transforma a nossa vida, alimenta a nossa alma. E diz assim, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. E a palavra grega para refúgio é esterco, para ganhar a Cristo. Irmãos, nós precisamos deixar na cruz um passado que nos condena. Nós precisamos deixar na cruz um passado vazio. Nós precisamos deixar na cruz um passado cheio de marcas. Há pessoas que não conseguem viver no presente exatamente porque o passado dela está vivo, está presente ainda. Cada dia que passa, ela não consegue se libertar das más atitudes, ela continua uma vida de maldição, ela continua aceitando o que o diabo tem determinado para ela. E o pior, irmão, é quando ela começa a achar que é normal. Não, isso é assim mesmo. Isso é minha cruz, né? Eu tenho que passar. O que eu tenho que passar, ninguém vai passar por mim. Mas, irmão, Deus está aqui para poder nos livrar. Ele é poderoso para livrar a nossa alma dessas características que disseram que eu tenho que ter. Quem disse que eu tenho que ter? Muitas vezes o mundo, o diabo, ele diz que eu tenho que viver assim, porque isso é normal na minha vida. Isso não é normal na minha vida. Eu não tenho que viver com um passado que me traumatiza. Eu não tenho que viver com um passado que me escraviza. Irmãos, escute o que eu vou dizer. Há pessoas que erraram no passado, e muitas vezes tem gente que fica sempre lembrando do passado dela, e às vezes a própria pessoa não se perdoa. E aí o que acontece? Ela começa a lembrar tudo que acontece muito parecido, ela traz de volta. Então, duas situações: alguém sempre lembrando do seu passado, e você que não consegue se libertar disso, você não consegue levar para a cruz isso. Irmão, em nome de Jesus, hoje é o dia de você dizer: eu não vou carregar mais isso.
Eu não vou aceitar mais o que as pessoas estão dizendo de mim, porque se Deus me perdoou, quem é que pode fazer algo ao contrário? Agindo Deus, quem impedirá? Então, se Deus me libertou de uma vida errada, se Deus me perdoou de uma vida totalmente contrária, e hoje me deu uma nova vida, uma vida criada segundo a palavra de Deus, uma vida de restauração. Por que, irmão, que eu tenho que ficar preso com as coisas do passado? Por que eu tenho que lembrar ainda das coisas do passado? Nada disso. Paulo, ele diz que há muitas atitudes que só lembrar já nos dá vergonha. Mas, irmãos, Jesus Cristo encerrou tudo debaixo do pecado para usar de misericórdia sobre as nossas vidas. Nós pregamos aqui, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus que nos amou e entregou o seu Filho. Para quê, irmão? Para que toda a culpa ficasse na cruz do Calvário, para que daqui da cruz para frente as coisas começassem a mudar totalmente, para que houvesse uma renovação sobre a tua vida e para que você pudesse ser livre. Escuta o que eu vou dizer a você. O diabo quer colocar na tua vida armadilhas e muito mais, algemas e muito mais, irmãos. Ele quer colocar você dentro de uma cadeia, para que você não consiga orar mais, para que você não tenha mais autoridade, para que você acredite, irmão, que a tua vida não vai sair disso. Mas eu repreendo isso em nome de Jesus. A tua vida vai prosperar, a tua vida vai mudar, você vai crescer em nome de Jesus. A tua empresa vai crescer, irmão, em nome de Jesus. O teu consultório, o teu escritório vai crescer. Se o diabo está dizendo que você não vai crescer, não acredita nele. Mas se você tem problemas do passado, alguém chegar e falar: não, você não é nada, você não vai conseguir crescer. E sabe o que acontece? A pessoa pega aquela palavra e torna como verdade em sua vida. E quando ela se torna como verdade em minha vida, eu já começo a viver sobre aquilo. Irmãos, Paulo, ele tinha um passado brilhante. Paulo tinha um passado de fariseu, alguém que era extremamente reconhecido. Paulo, ele servia a Deus, achava que servia a Deus. Mas a Bíblia diz que ele considera tudo isso, todo o seu passado, como esterco, porque ele foi conquistado por uma coisa muito maior do que o seu passado. Irmão, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha reconhecimento, ele tinha conhecimento, ele tinha tudo aquilo que um homem pode desejar na sua época. Ele era tudo aquilo, irmão, que alguém poderia desejar. Cidadão romano. Eu não sei se você lembra de um texto que diz ali em Atos, onde ele e Silas estavam chegando numa cidade e tinha uma menina que adivinhava, e eles chegaram lá a orar e a menina foi liberta, e os patrões falaram mal, o pessoal começou a falar mal de Paulo e Silas e foram parar da prisão. E à noite eles começaram a cantar e a orar, amarrados num tronco. E diz a palavra de Deus que veio um terremoto, abriu as portas das prisões e eles estavam livres. E depois, irmãos, da situação, ele foi até o carcereiro, ao processo de conversão do carcereiro, da família dele. Mas logo em seguida as pessoas descobrem que ele era um cidadão romano, e um cidadão romano jamais poderia ser tratado daquele jeito, e ele exige que eles peçam desculpas. Então, irmãos, olha quem era Paulo, olha a posição de Paulo, olha como ele era importante. Mas, irmãos, fama, dinheiro, posição, reconhecimento do mundo não é nada diante de Deus. Hoje em dia nós estamos tentando buscar tanta coisa, mas uma coisa só é necessária: aquilo que Maria escolheu, irmãos. Marta estava preocupada em limpar a casa, Marta estava preocupada em preparar o ambiente, mas Maria estava preocupada em preparar o coração. Diz a palavra de Deus que Maria escolheu a boa parte, que era sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo. E diz mais: isso não lhe será tirado. Queridos, muitas vezes são essas marcas do passado, essas amarras do passado, que estão prendendo a nossa vida de tal maneira que não nos deixa avançar, que não nos deixa melhorar na vida. Há pessoas que começam as coisas e não terminam, pessoas que estão num trabalho e não conseguem passar naquele trabalho de cargo, mas na verdade perdem o trabalho antes de subirem de cargo, pessoas que não conseguem olhar para o outro e ver o quão importante é que ele cresça dentro da própria casa, irmãos.
Há esposas que ficam como que degladiando com o marido para ver quem cresce mais, para ver quem ganha mais, para ver quem é melhor. Escute, nós somos um casal e o casal tem que crescer juntos. Quando um cresce, o outro cresce. Quando um ama a Deus, o outro vai amar também junto. Quando um luta, o outro também pode lutar junto. Nós seremos mais fortes. Agora, quando estamos divididos, é exatamente isso que o diabo quer fazer. E ele quer lançar sobre o teu coração uma coisa chamada culpa. Irmão, quem está culpado está amarrado.